A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe você e toda a sua casa com mais um programa Fonte de Água Viva. Espero que o meu Senhor venha abençoar a cada um de vocês de uma forma extraordinária e que o nome do Senhor Jesus, mais uma vez neste lugar, seja engrandecido. Quero dizer a vocês que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ele não mudou, não mudará, porque Ele é Deus, é soberano e temos muitas coisas para nós aprendermos no dia de hoje. Temos que tomar muita cautela porque Jesus está próximo. A Bíblia não fala dia, a Bíblia não fala hora, mas os sinais têm se cumprido. Jesus está às portas e convida você e eu para tomarmos uma posição firme nele. Temos que voltar para a oração, temos que voltar para a consagração, temos que nos voltar para Deus, absolutamente em Deus. Temos que estar com uma vida santificada e muito abençoada em Deus. Porque se não estarmos na presença de Deus, não podemos aguentar o que está vindo contra a igreja, contra as pessoas e contra nós. Temos que estar firmes. Eu quero falar nesta manhã, em Mateus capítulo 7, versículo 15. Diz o seguinte, o versículo 15 até o versículo 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhoras e senhores, nesta manhã tenho algo para ensinar a vocês. Porque quando eu estou ensinando a vocês, estou aprendendo também com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, com o poder da presença do Espírito Santo nesta manhã. Quero pedir ao Senhor que venha tocar sobre os corpos, que o Senhor Jesus venha com seu poder e com o poder da sua presença sobre a sua vida, tocando de uma forma extraordinária pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos leva a conhecer a palavra de Deus. É a pessoa do Espírito Santo que nos leva a ter paz, nos leva a ter comunhão, nos leva a ter adoração com a pessoa do Senhor Jesus, com Deus Pai Todo-Poderoso também. A Trindade é uma coisa que nós não conseguimos entender, mas nós entendemos pelo Espírito de Deus o que Deus tem para fazer. Quero pedir ao Senhor que o poder da sua presença nos toque nesta manhã e que o poder do Espírito Santo e a unção de Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos oprimidos pela mão do diabo, e que o Senhor possa ensinar a cada um de nós, como ovelhas do pasto, como do pasto do Senhor, como ovelhas do Senhor Jesus, que possamos entender a sua palavra. Espírito Santo, nos ajude, amigo, a entender esta palavra e ensinar as pessoas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos para a palavra de Deus no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Senhoras e senhores, com a proximidade que nós temos de entender a palavra de Deus na íntegra e na intimidade do Espírito Santo, nós conseguimos entender que a palavra de Deus está cumprindo nos dias de hoje. O que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, hoje tem se cumprido. Você observa que quando Jesus, não é qualquer pessoa que falou isso. Aqui a Bíblia são 40 e poucos autores cheios do Espírito Santo que pregaram, inspirados pelo Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus para mim e para você. Aproximadamente 42 autores cheios do Espírito Santo. E aqui Jesus está dizendo com as suas palavras: tenham cautela dos falsos profetas. Como você descobre que uma pessoa é de Deus e quando ela não é? Pelo discernimento do Espírito de Deus. Se eu tenho discernimento de Espírito, eu não fico enganado com ninguém. Se eu tenho discernimento de Espírito, eu não sou enganado por ninguém. O discernimento de Espírito é um dom que Deus dá, é a manifestação dele, do seu dom, para que nós possamos entender as coisas de quem é falso e de quem é verdadeiro. Não podemos julgar a todos por falsos, porque há honestos e sinceros na obra. Em toda a classe social que existe, há os bons e os maus, aos que servem, aos que não servem, aos que amam a profissão, aos que não amam, aos que amam a Deus, aos que não amam, os que fazem bem feito alguma coisa e fazem mal feito. A Bíblia fala que nós devemos ter cautela com os falsos profetas, porque eles existem, estão sobre a face da terra, que vêm até vestido como ovelhas, parecem ovelhas, mas são lobos devoradores. Quando fala lobos devoradores, são pessoas que destroem a vida das outras pessoas, que parece como santo, parece como bonito, mas no discernimento de espírito você descobre que são falsos. Por isso que eu peço a você que está me escutando e assistindo por essa televisão, e também pelo Facebook, você tem que ter o discernimento de espírito para não ficar enganado com ninguém. Por que estou pregando sobre falsos profetas? A verdade é que o Evangelho tem que ser pregado na íntegra. O Evangelho tem que ser ensinado na íntegra. E eu peço a Deus que me dê o dom a cada dia para ensinar vocês como dom de mestre. Porque, escute bem uma coisa, quando Jesus fala para nós termos cautela, acautelai-vos dos falsos profetas, porque naquela época existia falsos profetas, porque em nossa época existe falsos profetas, e o futuro existirão falsos profetas. É para que cumpra as Sagradas Escrituras. Sim, então acautelável dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelha, parecem ovelhas, mas não são, mas no interior são lobos que devoram. Não sei se já viu um lobo já comendo alguma caça, alguma coisa assim. Eles trabalham em bandos e são altamente perigosos. E os lobos são devoradores, eles entram em alguma carcaça de algum animal e consomem com muita velocidade. Muito bem, não só isso. Versículo 16. Por seus frutos o conhecereis. Você conhece uma pessoa que é de Deus e que não é pelos frutos, pelo aquilo que ela demonstra ser, aquilo que ela fala da sua boca. Eu conheço um falso profeta só de conversar com ele, pela palavra. Palavreado de crente é diferente de mundano. Palavreado de um homem de Deus é diferente de um falso profeta. O palavreado, a conversa, a intenção do coração, você entende? Escute bem, por seus frutos você vai conhecer o falso. Porventura colhem uvas dos espinheiros? Ou colhem figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa, ela produz bons frutos. Toda árvore que é má, ela produz frutos maus. O verdadeiro profeta terá frutos bons, você perceberá no espírito isto. O profeta falso tentará te enganar contra a palavra de Deus. Eu tenho que seguir o que a Bíblia diz, não o que o falso profeta diz. O verdadeiro profeta prega o que está escrito, não o que ele acha que deve ser, o que está escrito. Muito bem, não pode a árvore boa dar maus frutos,
frutos. Significa, não pode uma pessoa de Deus virar maligno dia para a noite. Ela tem que permanecer no fruto que ela tem. Nem a árvore má dá frutos bons. O camarada não tem fruto nenhum e quer ser bom, não tem jeito. Você conhece o falso profeta por essas atitudes. Eu conheci muitas pessoas que eram falsas, eram falsos profetas, tentaram me enganar, tentaram me ludibriar, mas eu fui em cima da palavra e o Espírito Santo não deixou eu enganado. E nem você. Por que estou ensinando isso hoje? Porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Desculpe, eu não estou falando de ministério de ninguém, estou falando de pessoas que estão equivocadas, que estão tentando enganar o Senhor, que estão tentando enganar a senhora, porque o verdadeiro profeta não engana, ele fala a verdade. Ele prega o que a Bíblia determina que seja. A Bíblia determina a verdade vem da palavra de Deus, a verdade vem de Jesus Cristo, vem da pessoa do Espírito Santo. A verdade bíblica é Jesus falando comigo, com você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era quem? O Verbo é Jesus. O Verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não se iludam, queridos irmãos e amigos que me ouvem e que me assistem agora pelo Facebook e também pela Band. Escute bem. Há muitas pessoas que vêm com cara de anjo dentro da igreja, uma aparência santa de servos de Deus, mas pelas as suas atitudes você verá que as pessoas ali não são de Deus. Como você consegue discernir o falso profeta? Pela palavra de Deus. Todavia, quando o falso profeta falar uma coisa que não estiver na palavra, você vai falar com ele, está escrito. Ele vai dizer, não, é do meu jeito. Você fala, está escrito. Mais vale a palavra do Senhor do que a palavra de homens. Homens podem errar, verdadeiros profetas também podem falhar em dizer alguma coisa que fugiu da palavra. Não estou dizendo que seja falso profeta por causa disso, mas tome muito cuidado, porque o discernimento que Deus der a você, Ele não deixará você enganado. Senhoras e senhores, o maior dom de todos para mim, dos 9 dons espirituais, dos 9 dons que existem, o maior deles é o discernimento de espírito. Você não ficará equivocado, você não ficará enganado. Preste bem atenção nesta palavra em diante, no versículo 21. Nem todo que estão me dizendo Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. A Bíblia diz que nem todas as pessoas que estão dizendo Jesus, Jesus, Deus, Deus, são realmente de Deus. Nem todas as pessoas que estão falando em nome de Jesus realmente são de Jesus. Mas só pode ser de Jesus quem faz a vontade do Pai que está no céu. E fazer a vontade de Deus não é fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é seguir os projetos de Deus, seguir os planos de Deus e não os seus mais. Quando um dia assumi estar na presença de Deus para ser um líder espiritual, eu assumi a responsabilidade de fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Todavia que você fizer a sua vontade, você sofrerá, porque quando você entra para o ministério, realmente o ministério santo de Deus, você tem que cumprir a vontade de Deus na sua vida e não a sua vontade mais. A sua carne terá que morrer para que o Espírito de Deus flua sobre o seu espírito, para que o Espírito Santo de Deus flua dentro do seu espírito. Você vai ter que morrer na carne e viver para Deus. Nem todos estão dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aleluia! É uma palavra poderosa, impressionante. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, o dia do acerto de contas, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Então Jesus vai dizer a elas, abertamente diante de todos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. É possível uma pessoa ser usada em dons e falharem? Sim. Muitos falsos profetas têm feito isso. Eles fazem sinais, são usados em poderes extraordinários, mas no fundo não servem a Deus de verdade. Escute bem, agora também tem os verdadeiros profetas de Deus, que Deus usa ele no poder do Espírito Santo para fazer os sinais, no poder da unção do Espírito para curar, para libertar, para salvar vidas em nome de Jesus, e que são verdadeiros profetas. Jesus está dizendo, nem todas as pessoas que estão sendo usadas realmente são dele, mas o que realmente faz a vontade de Deus, realmente o que realiza a vontade de Deus. Escute bem, há uma pessoa que ela pode ser usada para expulsar demônios, pastor, profetizar em nome do Senhor, pastor, e também fazer muitas maravilhas e ser reprovado? A Bíblia diz que sim. A minha Bíblia diz que sim. Jesus vai dizer naquele dia para estes alguns talvez, dirá abertamente diante de todas as pessoas: eu nunca vos conheci. Você consegue imaginar Jesus dizendo isso para você? Eu nunca vos conheci. Eu nunca te conheci, Rogério. Imagine bem Jesus falando isso para mim um dia. Eu nunca te conheci, Rogério. Apartai-vos de mim, você que pratica a maldade. Ei, será um momento mais triste da vida de uma pessoa ser reprovada por Deus. Agradou muita gente, curou muita gente, foi liberto muita gente, foi batizado com o Espírito Santo, foi abençoado, e você mesmo reprovado. Você já pensou sobre isso? Porque assim que os falsos profetas têm feito, agora também os verdadeiros profetas de Deus também são usados. São usados no poder da palavra, são usados em curas, são usados em maravilhas extraordinárias. Por exemplo, Deus me usa em sinais de maravilhas também. Deus me usa no sinal da palavra, no poder da palavra. Deus me usa em curas. E aí, o importante é a minha vida com Deus. O importante é eu ter a minha salvação em Deus. E Deus vai me usar como seu instrumento. Agora, as pessoas que são usadas como instrumento, mas não estão ligadas em Deus verdadeiramente, são verdadeiramente os falsos que serão reprovados. Se eu estiver com intenções boas e sincero a Deus e fazendo a vontade de Deus, então eu sou verdadeiramente qualificado para Deus. Se você está na obra pensando em ganhar dinheiro, pensando em posição social, pensando em se dar bem na vida, esqueça, você é falso. O falso, ele se manifesta de várias maneiras. Uma delas é ganância por dinheiro. Temos que preocupar com o que Deus tem para realizar em nosso ministério e não preocupado com o que o ministério dos outros fazem para ter sucesso. Eu tenho o meu ministério e não estou preocupado com o sucesso. Estou preocupado de pregar o evangelho para ganhar almas para o reino de Deus. O verdadeiro profeta, ele preocupará verdadeiramente com o que Deus vai fazer na vida das pessoas e não o que Deus vai fazer com a sua vida. O verdadeiro profeta se qualifica daquele que faz a vontade de Deus, não a sua vontade. Aquele que está na obra porque ama a Deus, não para usar a Deus. Deus me usa, não eu uso a Deus. Tem pessoas que estão usando a Deus. São os falsos. Os falsos usam a Deus para o seu bel prazer. E o verdadeiro, Deus o usa para que as pessoas sejam abençoadas. E também Deus te honra, é lógico, o verdadeiro também Deus vai honrá-lo. Mas você não vai estar com o propósito de estar na obra por interesses. Estou aqui porque amo a Deus e por causa do chamado. Se não fosse o chamado de Deus em minha vida, eu não teria condições mínimas para pregar o Evangelho. Não teria, talvez, estrutura para pregar o Evangelho. A Bíblia fala que os falsos profetas você vai o conhecer pelos seus frutos. Ele vai dar uma mancada, ele vai mostrar quem ele é. E você descobrirá isto. É lógico que todos os homens somos falhos. Todos os homens, profetas verdadeiros, também têm seus defeitos.
mas estou dizendo que fará coisas graves para te entristecer. Eu conhecia pessoas que se diziam de Deus, mas eram pessoas que trabalhavam para o lado do mal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pelo lado do mal. Eles não eram cristãos. Eles não eram verdadeiros discípulos de Jesus, mas eram demônios incorporados em pessoas, para tentar nos lesar financeiramente, ministerialmente, sentimentalmente, etc., em várias áreas. Demônios enviados para incorporar em pessoas para te destruir. Mas o discernimento de Espírito de Deus em mim foi maior, então não deixou eu perder o meu ministério, não deixou eu perder a salvação em Cristo. Senhoras e senhores, é tão fácil descobrir as coisas quando você está no Espírito. Quando você está em oração, quando você está em jejum, quando você está na leitura diária da palavra, quando você está em obediência a Deus, tudo fica muito claro. As cascas são tiradas, você enxerga as pessoas. As camadas de coisas que estavam encobrindo de você enxergar, você consegue enxergar. Porque quanto mais você ora, trevas vão caindo. Quanto mais você jejua e se humilha para Deus, mais trevas vão caindo. Quanto mais você lê a palavra de Deus, as Escrituras esclarecem tudo para você. Então você sente o poder de Deus, a presença do poder de Deus, a presença do poder de Deus em sua vida. Você sente a unção do Espírito Santo para curar as pessoas, para abençoar as pessoas, para libertar as pessoas do cativeiro, que aí estão muitos cativos por Satanás. Estou pregando para crentes e não crentes no dia de hoje. Estou pregando para pessoas que são verdadeiramente cristãs e outras que não estão firmes ainda. Eu quero que você se converta ao Evangelho. A intenção de eu investir recurso financeiro em televisão é para que você seja alcançado pela palavra de Deus, que você seja uma testemunha de Jesus Cristo, que você seja realmente um discípulo de Jesus Cristo. E para ser discípulo tem que morrer para você, tem que ter a força do Espírito Santo em você, a presença e o poder do Espírito Santo dentro de você, o poder da presença do Espírito Santo em você e a unção dele para realizar a obra de Cristo na terra através de você. Mas uma coisa Deus fará com você: testará você em testes difíceis, colocará e testará o seu coração, testará a capacidade de você administrar a sua obra. Eu fico vendo, quando eu comecei, quantas inexperiências eu tinha. Quando eu comecei a igreja, a obra que Deus tinha comigo na igreja Fonte de Água Viva, o quanto eu apanhei para chegar onde estou. Decepção, levantes, palavras contrárias, difamações, calúnias, coisas que não era verdade, o que eu fazia, falava o que eu fazia. E eu ficava chateado com isso. E Deus disse um dia para mim: meu filho, quem quiser me servir padecerá perseguições. Os falsos farão tudo errado e levantarão contra eles com verdade e ficarão como falso. E o verdadeiro eu guardo, eu protejo. E no final mostrarei aos falsos que os verdadeiros, tendo a fama de falso, serão provados que serão verdadeiros. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda esta palavra para eu encerrar nesta manhã. Preste atenção numa coisa para encerrar. Mas interiormente, os falsos profetas são lobos devoradores. Eles vão tentar roubar você, assaltar você em todas as formas possíveis. Muito bem, você vai conhecer ele pelos seus frutos, está dito já. Você conhecerá as pessoas pelos frutos dela. Muito bem, não que elas não tenham defeito, não que os verdadeiros não tenham defeitos, tem, mas não fará coisas para entristecer outras pessoas profundamente. Sim, e o falso profeta não cumprirá a vontade de Deus, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que fará a vontade de Deus. O verdadeiro fará a vontade de Deus, o falso jamais fará a vontade de Deus. Muito bem.
Senhor, nós profetizamos o teu nome, no curamos o teu nome, fizemos muitas maravilhas, tudo bem, diria abertamente, nunca vos conheci, porque ser usado por Deus é uma coisa, e ser de Deus é outra. Você pode ser de Deus e ser usado por Deus. Eu sou de Deus e sou usado por Deus. Nada impede Deus me usar. Mas tem pessoas que não são e fazem que são e são usados também. Estes tentarão te enganar. Nós não temos que enganar ninguém, temos que pregar o Evangelho. Temos que ensinar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus que te toque com a unção, com o poder da sua unção sobre você. Quando você aceita Jesus, você passa a ter o poder da presença de Deus em você. Toda vez que eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o poder da presença de Deus estará dentro de mim. Toda vez que eu invocar e louvar e bendizer o Senhor, o poder da sua presença descerá em mim. Outra coisa, o poder de Deus para te usar. Você será usado por Deus para que as pessoas recebam curas, libertação e salvação, e sinais e maravilhas e prodígios. Quando você tem o poder da presença de Deus dentro de você, você será usado com o poder dele para realizar as obras que Cristo operou e opera, porque é Ele que faz, não somos nós. Quando você estiver firme e orando pelas pessoas, elas receberão as bênçãos de Deus. Elas receberão as curas, a libertação e a salvação em Cristo, porque você será um vaso escolhido por Deus. Vamos orar agora. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Se você tem alguma enfermidade que tem a localidade exata, coloque a mão sobre ela. Exemplo, é o coração, coloque a mão no coração. Se é um problema na cabeça, coloque a mão na sua cabeça. Vamos orar agora. Pai, pela unção de curas, de milagres e de libertação, clamo ao Senhor nesta manhã, que cada pessoa enferma seja curada nesta manhã, e que eles peçam ao Senhor agora que cure a elas agora, que a tua unção curadora, milagrosa, poderosa, salvadora, libertadora e curadora e saradora venha tocá-los da cabeça aos pés. Cure todas as pessoas agora pelo poder do teu Espírito, Senhor Jesus. Cure todas as pessoas, que elas sejam libertas, curadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que a sua poderosa unção de cura venha tocá-los agora, Senhor. Eu me entrego para Ti, eu me rendo a Ti, e venha abençoá-los agora, Senhor. Toque com a Tua unção, toque com a Tua unção, Pai, e liberte-os de todo vício, do álcool, do fumo, das drogas, da prostituição, liberte-os da pornografia, liberte-os para a glória de Deus, Pai, para a glória de Deus, para o poder da sua glória sobre nós. Senhor, liberte-nos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e que a tua unção possa sarar a cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando nosso site www.ministeriorogeriobernardi.org, você pode entrar, acessar e mandar seu e-mail para nós. Amém? Nosso e-mail é rcbernardi5@gmail.com. Entre em contato com a gente nos telefones abaixo, 33, o código 3523-3819. Entre em contato com a nossa secretária, mande seu e-mail para nós também e eu estarei respondendo a vocês. Que Deus abençoe, um dia abençoado para a sua vida, e se Deus permitir estaremos de volta em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração e a paz de Cristo para você e toda a sua casa. Amém e amém. Aleluia.